Bom, galera, essa é a minha história. Eu vou tentar resumir o máximo possível, senão o vídeo vai ficar muito grande. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu morava numa casa na rua Zé Leonardo 138, em Niterói. E o meu pai, ele tinha comprado um apartamento aqui em São Gonçalo, e a gente estava só esperando a data para mudar, porque a mulher também estava esperando, enfim. E num daqueles dias eu estava na varanda com meu irmão e o meu pai estava cantando uma música e eu ouvi uma voz me dizer assim: olha, grava essa imagem porque para onde vocês vão mudar ele vai morrer. E eu fixei aquela imagem e eu gravei aquela imagem. E assim aconteceu, nós mudamos e 2 anos depois ele veio a falecer. Morreu inclusive dentro de casa. Depois de muitos anos aconteceu a mesma coisa com minha mãe. Eu estava em Niterói, trabalhando, eu era auxiliar de estamparia, o chefe de estamparia disse para mim assim: ué, Steny, tá tendo uma promoção aí de Dia dos Namorados e a caixa de bombom tá em promoção. Compra pra Edna. A Edna era minha primeira companheira. Eu falei, tá legal. Aí nós saímos, entramos no supermercado Chave de Ouro que nem existe mais. E a gente comprou e tal, e aí fomos pro ponto do ônibus. Ele entrou no ônibus dele, quando veio o meu, que eu entrei, passei pela roleta que eu sentei, eu escutei uma voz me falar assim: olha, não dá o chocolate para ela não. Dá para sua mãe que vai ser a última coisa que você vai dar para ela. E assim eu fiz. Fui na casa da minha irmã, entreguei o bombom para ela, ela ficou toda satisfeita e tal. E no dia seguinte ela morreu. E eu comecei a perceber que tinha alguém que falava comigo, que me acompanhava, que me orientava. Inclusive, eu escapei aquele incêndio no Andorinha. E eu acho que foi por orientação. Depois de muitas coisas acontecendo, aconteceu a mais emblemática, que foi o seguinte: eu estava trabalhando na Luz Publicidade e quando eu estava vindo para casa, estava aproximadamente 1,5 km daqui, eu escutei essa voz me falar assim: olha, vai acontecer uma coisa horrível que vai mudar a vida de vocês. E eu cheguei em casa e eu comentei com a Edna, falei: Edna, sabe aquela voz que fala comigo? Ela me disse que vai acontecer uma coisa horrível que vai mudar a vida de vocês. E o meu enteado disse para mim assim: eu também acho, só que é em escala mundial. Eu falei assim: não, é com a gente. E 3 horas depois ele estava morto. Então isso ficou na minha cabeça, que tinha alguém que me acompanhava, que me orientava, que me preparava para as coisas que iam acontecer. Eu, muito tempo depois, conheci o Eros Martins. O Eros é um cara que ele é fantástico. E ele me ensinou que eu posso dizer para um amigo que eu amo sem que isso mude qualquer coisa em mim, sem que isso afete a minha hombridade. E de vez em quando liga 3 horas da manhã: ô Stemp, esquece não, eu te amo. Também te amo, cara. Então essas quebras de paradigma assim são interessantes, porque a gente cresce com as manias, né? E depois a gente vê que muitas delas são bobagens. Ocorre que eu conheci virtualmente o Luiz Sérgio Cunha, que é um cara sensacional. Ele prefaciou 2 livros meus. Ele é um homem íntegro, muito inteligente, muito sagaz. E ocorre que ele tirou de mim esse medo de assumir que eu tenho um oráculo, porque ele também tem. Inclusive, ele escapou de um acidente aéreo porque
o oráculo dele avisou para ele não entrar no avião. Ele não entrou e ele escapou. O avião caiu na Serra de Petrópolis. Morreu todo mundo. E ele era o passageiro 21, ele era o 21º passageiro. Então ele me fez me livrar assim desse medo de dizer que tem alguém que acompanha a gente, né? Isso foi muito interessante. Isso me serviu muito. Eu conheci a Solange muito tempo depois. Eu me separei do meu primeiro casamento e conheci a Solange. No ano de 2012, eu estava conversando com o Roberto Porto, através do fórum do site Canal Botafogo, e a gente estava falando sobre essas coincidências da noite do dia 21, do Titanic e tal, e eu virei para ele, pô, Roberto, a gente podia escrever um livro contando sobre isso. Ele, vamos ver. Só que a esposa dele foi diagnosticada com câncer e ele focou nela, só que ela depois veio a morrer e ele também foi ficando ruim também. Entrou em depressão e depois ele morreu. O fato é que eu resolvi em 2013 que eu ia lançar esse livro sozinho, escrever o livro sozinho. E eu comecei a juntar material. Quando foi em 2013, eu viajei para Itabirito para começar a preparar o material. Durante aquele tempo que eu fiquei lá, em que eu ia organizando o material, a Solange é uma pessoa inteligentíssima, e ela começou a ficar muito curiosa, querendo saber dessa história do 12, do 21, do 21, do 12, e eu contando para ela, e eu organizei o livro todo, e o plano era, na volta, escrever. E ocorre que no domingo à noite, quando eu já me arrumei para voltar para o Rio, e a gente entrou no carro, quando a gente entrou na rua principal, me aparece uma Fiat Uno, 7 letras. Fiat Uno, 7 letras, com a placa 2112. E eu falei para ela assim, Solange, olha a placa desse carro que está aí na frente. Ela olhou e ela falou assim, Stan, ninguém vai acreditar nisso. Eu falei assim, vai, porque eu vou fotografar. E eu fotografei. Isso, para mim, a leitura que eu fiz disso foi que a vida estava me dizendo assim, Stamp, vão dizer que você é maluco, vão te chamar de louco, mas é o que você tem que fazer. Segue em frente. E eu fiz. Eu lancei Predestinação Celestial. Tempos depois me ocorreu a inspiração para escrever Os 12 Passos de Carlito. Eu escrevi. E esses 2 livros foi uma decepção muito grande, porque eu tive aborrecimento com a editora. Nenhum dos 2 eu tive lançamento. Enfim, eu não tive prejuízo, mas também não tive lucro. Mas eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer. Mas eu me cansei daquilo. Então eu estava cansado, eu falei, chega, chega, chega. Mas tinha uma história bem interessante. Que se você pegar, multiplicar 12 vezes 12 dá 144. E se você multiplicar o espelho dele, 21, por ele mesmo, dá 441. Então, tinha alguma coisa muito estranha nisso. 12 vezes 12, 144, 21 vezes 21, 441, e eu, caramba, que coisa interessante. Mas tinha um problema, o 13 também dá. Se você multiplicar 13 vezes 13, dá 169, 31 vezes 31, 961. E cada vez que eu pensava nisso, eu pensava assim, caramba, mas o 13 me lembra Zagallo. Mas Zagallo me remete ao Flamengo, eu não quero falar sobre o Flamengo. Isso meu oráculo me dizia assim, uma hora você vai ter que falar. E o tempo foi passando, passando, passando e... Caramba, 12 vezes 12, 144, cara, que troço genial. Porra, mas o 13 também dá. Eu falei, mas eu não quero falar sobre 13. E o meu oráculo me dizia assim, mas uma hora você vai ter que falar. E isso aconteceu diversas vezes, até que um sábado eu acordei pela manhã, preparei meu café da manhã, liguei a televisão, e começou a passar no History
um programa sobre a civilização maia. O nome do programa era Confronto dos Deuses e estava falando sobre os maias. Que era um programa falando sobre o conto do Popol Vuh. E naquele momento eu falei assim, eu já falei tudo sobre os maias, e eu já escrevi o que eu tinha que escrever, eu não quero falar mais sobre isso. E ele me disse assim, o meu oráculo, assiste. Eu falei, não, mas eu não quero mais falar sobre isso, já falei sobre isso, já escrevi sobre os maias, sobre a pirâmide de Kukulcã, de Chichén Itzá, já falei sobre tudo, não quero assistir esse programa. E eu peguei o controle remoto para trocar de canal e o meu oráculo me disse assim, assiste. E eu falei assim, não, mas eu já falei sobre isso, eu não quero lançar mais livro nenhum e tal, e vou trocar. E por fim ele gritou comigo, ele falou, assiste. Eu falei, tá bom, vou assistir essa merda. Peguei o controle, joguei pro lado, comecei a assistir e caiu a história toda do 13. Por que o Botafogo tem a ver com o Flamengo? E a história é a seguinte, o conto do Popol Vuh, ele fala sobre a criação da humanidade, e ele tem um capítulo que ele conta a batalha dos dois irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. E basicamente, bem resumido, é o seguinte, haviam dois irmãos gêmeos que foram desafiados por um jogo de bola pelos senhores do submundo, e eles foram mortos por eles. Os senhores do submundo usaram de magia para matar os dois irmãos gêmeos. Ocorre que a esposa de um deles estava grávida e deu à luz a dois irmãos gêmeos também. E eles foram crescendo e um dia eles estavam jogando bola e aquele barulho começou a incomodar os senhores do submundo. E eles chamaram os animais da floresta e falaram, vão lá em cima ver quem é que está fazendo esse barulho. Os animais foram, quando chegaram lá eram os dois irmãos gêmeos, eles voltaram e disseram assim, são dois rapazes, estão jogando bola, então chama eles aqui para um desafio. E eles desceram para o submundo e eles foram enfrentando vários desafios. Até que quando chegou no desafio final, eles usaram da mesma magia para derrotar seus oponentes. Eles se fingiram de mortos. E quando os senhores do submundo estavam satisfeitos que tinham vencido a batalha, eles ressuscitaram e mataram os deuses do submundo. Basicamente a história é essa. E aí eu descobri o seguinte, havia uma conexão desse conto do Popol Vuh com a história do Botafogo, porque o Botafogo são dois irmãos gêmeos. O Clube de Regatas Botafogo se juntou com o Botafogo Futebol Clube e fundaram o Botafogo de Futebol e Regatas. E é interessante porque eles lutaram contra os senhores do submundo que usaram magia para matar os pais dele, né? O pai e o tio. Então veja bem, quem que usa de magia? O que é magia? Magia é quando você usa algo extraordinário para enganar a outra pessoa. Não é assim? Isso é magia. E aí, quem é que o Botafogo enfrenta que usa magia? Quem são os senhores do submundo de agora? A gente sabe. Quem trapaceia? As papeletas amarelas. Agora, o VAR. Nota que não é o senhor do submundo, são os senhores do submundo. Interessante isso, né? E aí eu me peguei e pensei assim, tá, tudo bem. Quando aconteceu esse confronto? Foi na noite do dia 21, em que o Botafogo estava há 21 anos sem ser campeão, e o Botafogo derrotou o Flamengo. Tá, mas qual foi a magia utilizada para derrotar os senhores do submundo? O presidente do Botafogo era flamenguista. Emil Pinheiro tem 12 letras. Então você veja que o Botafogo ele usou de magia para enganar o seu oponente. A magia era um flamenguista, um cara que se tornou presidente do Botafogo. Tá, mas quando que o Botafogo ficou morto?
Em 1977, 12 anos antes, o Botafogo vendeu sua sede. Carlito Rocha, nessa época, ele era vivo e ele disse que o Botafogo tinha perdido a sua alma. Olha como é que a coisa bate. Tá, então se esse confronto final foi em 21 de junho de 89, se a magia usada foi Emil Pinheiro, se o Botafogo tinha se fingido de morto em 1977 ao ter perdido a alma, cadê o pai e o tio deles dois? Vejam que existiu o grupo de regatas Botafogo. O grupo de regatas Botafogo ele foi obrigado a fechar. Então ele foi morto. Nasceu da descendência dele o Clube de Regatas Botafogo. Então o Botafogo Futebol Clube ele é filho e sobrinho ao mesmo tempo. Entenderam isso? Então essa coisa da relação do Botafogo com o Flamengo é essa questão do 12 e do 13. Então o ciclo se fechou aí. Essa história ela é muito complexa e ela me foi passada através desse oráculo. Graças a ele eu pude perceber e ele me avisou com antecedência, ele veio me preparando desde a minha infância. Desde a minha infância ele vem me alertando e isso era uma forma de legitimar que o que ele falava era verdade. E isso tudo veio culminar na história de Deuses em Jogo, que eu acabei lançando posteriormente. Então a história é essa. É uma história que envolve a minha vida, é uma história que envolve o meu oráculo e é uma história do Botafogo que ela é diferenciada de tudo. Hoje eu acredito plenamente que o Botafogo seja uma predestinação celestial, por tudo que eu vi, pelas coincidências que aconteceram. E é isso. Esse é o resumo da história toda. Um abraço.